Olá, gurias! Bora de live aqui no Instagram. Como vocês puderam ver aí no título, quanto cobrar pela sua maquiagem. Eu decidi fazer essa... E antes da gente começar, eu queria dizer pra vocês que eu tô com o notebook aqui na minha frente, tá? Então, provavelmente, vocês vão ver às vezes eu olhando aqui pra baixo pra eu ler as coisas, né? Porque, assim, eu tenho uma mania de me esquecer às vezes o que eu vou dizer. Então eu deixei tudo anotadinho em tópicos aqui pra falar com vocês, tá bom? Mas acho que esse assunto é super importante. E quando eu comecei a maquiar, eu tive muita dificuldade pra precificar a minha maquiagem. E por isso que eu decidi fazer esse conteúdo pra eu conseguir te ajudar, principalmente você que tá começando, a entender como é que você vai cobrar pela sua maquiagem, né? Chegar num preço justo, sem que seus clientes fiquem te desvalorizando. Que eu vejo que é uma dor muito forte de quem tá iniciando como maquiadora, né? Principalmente se mora numa cidade pequena e às vezes as pessoas não dão o valor que uma maquiagem tem, né? Então eu quero fazer essa live para conseguir ajudar vocês. E falando nisso, esse conteúdo é para você que tem o desejo de se tornar uma maquiadora referência aí na sua cidade ou no seu bairro, tem vontade de faturar 3 mil por mês e não sabe por onde começar. Esse conteúdo é pra ti que já maquia os teus familiares, amigos, conhecidos, mas ainda não cobra por esse serviço, né? Então, se você tem o talento de fazer maquiagem, mas ainda não tá ganhando dinheiro com isso, saiba que você tá perdendo uma grande oportunidade. Então, esse conteúdo serve pra você também, pra você entender quanto que você deve cobrar pela sua make, né? Já que você tá no início. E também é pra quem trabalha com a maquiagem já, mas ainda não fatura pelo menos 3 mil reais por mês. Esse conteúdo é pra ti, pra você aprender a ter a sua make valorizada e conseguir ganhar dinheiro com isso, sem ficar no prejuízo. Então, se você é essa pessoa, não pula essa live, tá bom? Porque é um assunto super importante que eu tive muita dificuldade no início e eu queria muito que alguém tivesse ali pra me ajudar nessa questão, né? Então, eu quero te mostrar que realmente é possível isso, né? Faturar pelo menos 3 mil por mês como maquiadora em casa, porque eu trabalho na minha casa. Tô fazendo essa live aqui junto com vocês, mas daqui a pouquinho eu vou lá pro estúdio atender minha cliente. 4h30 eu começo a atender, então acredito que vai dar tempo de eu entregar aqui um conteúdo bem interessante pra vocês, que vocês consigam já colocar em prática, né? E depois essa live vai ficar salva também. Mas eu também queria deixar bem claro que, assim, como em qualquer ramo, não tem atalho. Para entrar nessa área, tem que ter persistência, tem que estar decidida de que é isso que você realmente quer, né? A Vitória disse que tá cobrando 35 reais a maquiagem e a mais simples 25 reais, é isso? Me explica melhor, que eu não entendi direito a tua pergunta. Mas enfim, né, gente, como qualquer ramo, não tem atalho, tá? Tem que se dedicar, sim, né, todos os dias pra você ser valorizado de fato. Então, saiba que se você tá aqui, eu espero que você esteja comprometido com isso, né? E quando eu tinha 15, 14 anos, geralmente eu chegava da escola, ficava em casa sem fazer nada, né? Eu sabia maquiar, mas, tipo assim, ficava viajando em casa, né? No sofá. E se você tá nessa situação, saiba que você tá desperdiçando o seu tempo, tá perdendo dinheiro e perdendo a grande oportunidade que é de se tornar uma maquiadora, né? Que pode faturar sem sair de casa. Então, espero, né, que se você está aqui, que você se comprometa com isso. E se você ainda não me conhece, o meu nome é Cíntia, eu sou maquiadora há mais de 6 anos e do absoluto zero eu criei o estúdio na minha casa, né, e comecei a maquiar. Mas muito antes disso eu nem tinha estúdio, eu maquiava na sala da minha casa e aos poucos eu fui evoluindo e fui
construindo as minhas coisas, né? Não foi tudo de uma hora pra outra. E é isso que eu quero mostrar pra vocês, que tem como começar assim, sem muitos recursos, né? Na live de hoje, eu vou te ensinar a como você vai cobrar pela sua maquiagem, né? Coisas que você precisa entender antes de simplesmente falar o preço pra sua cliente. Lá no início, a primeira maquiagem que eu fiz, eu cobrei R$10. Só que foi algo muito despretensioso, porque uma amiga minha da época tinha começado a maquiar, e aí ela pediu pra eu maquiar uma cliente dela que ela não ia poder atender. Então eu tinha só os meus produtos que eu tinha em casa mesmo. Eu não me desesperei, porque eu já me maquiava, né? Então eu simplesmente repliquei o que eu fazia em mim nessa cliente. E aí eu cobrei R$10, né? Tipo assim, fonte, vozes da minha cabeça. Eu simplesmente peguei e falei assim, não, tá, pode vir aqui, eu vou cobrar R$10. Porque eu não tinha nenhuma experiência, eu não tinha base, não tinha pó. Então eu só cobrei R$10, sabe? Tipo assim, bem de boas, sem pressão. E assim eu cobrei minha primeira maquiagem. Só que após aquele dia, eu vi que realmente era possível eu ganhar dinheiro através do que eu já sabia fazer. E então, as próximas makes que eu cobrei já foi um valor um pouquinho mais alto, né? Então, se eu não me engano, eu comecei a cobrar acho que uns R$40 no início, assim, com o que eu tinha mesmo, né? Eu criei um Instagram na época, eu tinha o meu pessoal, mas daí eu criei um Instagram diferente pra começar a divulgar que eu tava maquiando. E aí ali eu comecei a postar as fotos das maquiagens que eu fazia, principalmente em mim, né? Porque eu já me maquiava. E eu também não tinha muitas clientes pra tirar foto. Aí eu coloquei as fotos minhas maquiadas. E aí, quando essa cliente veio se maquiar, a primeira vez eu tirei foto dela. E aí eu postei também. E aí, conforme as pessoas começaram a saber que eu tava maquiando, eu falava o valor ali, né? E foi ali a média de uns R$40, sabe? Foi um valor bem baixo pro início. Porque daí, conforme as clientes foram chegando, eu pegava essa grana e comprava um produto a mais que eu não tinha e que era necessário pra eu maquiar, né? E fazer ali o meu serviço completo. E eu não tinha muitos produtos, assim, né? Tipo, não tinha quase nada. Mas daí eu fui comprando Bruna Tavares, fui comprando, assim, produtos que eu sabia que tinha qualidade, né? Naquela época, a Bruna Tavares, ela tava lançando aquelas bases que elas eram, não é de bisnaga, é quase uma bisnaga, mas não é bisnaga. E ela era uma base bem pesada, assim, bem reboco, mas que todo mundo falava da base, né? E daí eu falava assim, não, eu preciso ter essa base. Aí eu comprei 3 delas, eu comprei uma bem clara, comprei uma média, assim, intermediária, e comprei uma bem escura, assim, pra pele negra. E aí, daqueles 3 tons ali, eu maquiava todo tipo de gente. Maquiava vários tons de pele, porque daí eu misturava muito. Hoje em dia, eu vejo muitas pessoas falarem de colorimetria na internet, e aí eu fico lembrando daquela época, né, porque eu não tinha muitas bases, mas eu fazia, assim, olha, muitas cores com as 3 bases que eu tinha. Porque daí, eu acredito que o valor delas na época era uns R$30, R$40. Só que daí era bem caro na época, né? Tipo assim, não, eu não tinha tantos recursos assim. E aí eu comprei aquelas bases ali e eu fiz muita make mesmo. Então eu já tava super acostumada, né, a conseguir me virar com poucos produtos. E ainda assim eu cobrava pela minha maquiagem, né? Aí eu lembro que eu comprava cartela de cílios e eu sempre buscava assim um valor mais em conta. Eu comprei uns pincéis também na época, porque eu também não tinha muita coisa, e aí precisava de pincel pra esfumar o olho, né? Foi uma coisa muito na prática que eu fui aprendendo, porque eu não fiz nenhum curso quando eu comecei. E aí foi maquiando várias pessoas que eu fui entendendo o que eu precisava, o que dava certo, o que não dava. E um grande erro que eu cometia no início era testar as coisas na minha cliente. Tipo, quando ela ia lá ser atendida por mim. Hoje em dia eu não faço isso de jeito nenhum, porque cliente não é modelo. E a gente não deve testar as coisas que a gente compra nelas, sendo que a gente não sabe se vai dar certo, né? Mas eu fiz muito isso e é um erro, né, gente? Porque imagina se a maquiagem dá errado, né? Se aquele produto que tu usou pela primeira vez dá errado na cliente.
Então a gente tem que ter essa consciência de vou testar em mim primeiro, vou ver se vai dar certo, e aí depois eu passo pra minha cliente, né? Então eu realmente não tinha tantos produtos assim, aí depois eu fui comprando base, eu tinha alguns pós soltos. Pó mesmo é uma coisa que, tendo 2 ali, já é o suficiente pra abranger vários tons de pele, né? E eu acredito que você deve pensar que é necessário produtos caros pra começar, né? Porque a gente vê vários maquiadores aqui maquiando o cliente com coisas que são bem fora da realidade, né? Tipo, às vezes produto importado que tá tão distante ainda da gente comprar, né? E a gente acha que precisa daquilo ali pra iniciar. Quando na verdade não, essas pessoas, elas tiveram um começo também. Elas tiveram em um ponto em que não tinha tantas coisas assim. E aí, conforme elas foram trabalhando, foram adquirindo aquilo ali, né? Então, a gente não pode se esquecer de que todo mundo tem um início, inclusive nós mesmos. E aí, por que eu digo que o produto, ele não é o principal? Porque vai muito além disso. O negócio mesmo é a técnica. É você saber usar aquilo ali e fazer um bom trabalho. Então, cara, se tu me der uma base rebocão, tipo, sei lá, a base da Boca Rosa, e tu me der uma pele madura ali, eu vou fazer uma maquiagem que fique leve. Porque tu pode pegar uma base que ela é mais cremosa, ela é mais pesada, e conseguir usar ela de uma maneira que ela fique leve, porque vai muito de como é que tu vai fazer aquela aplicação. Se tu vai fazer várias batidinhas, se tu vai deixar uma camada fina na pele, se tu simplesmente pegar a base e aplicar ela direto na pele e vir com a esponjinha, provavelmente o acabamento vai ficar muito pesado. Mas se tu tem a técnica de colocar aquela base numa plaquinha, vir com a esponja, deixar a esponja com pouco produto, aplicar no rosto, aí tira o excesso de produto que tá na esponja, aplica no rosto de novo, o acabamento fica completamente diferente. Isso porque vai muito além dos produtos que tu tá usando, e sim a técnica, né? Por isso que é importante que você treine também com vários tipos de produto. Porque maquiador é isso, sabe? É versatilidade, é você conseguir pegar uma coisa e transformar ela em 3 coisas diferentes. Então, não se limita, sabe? E o outro ponto positivo disso é que você vai saber o que funciona e o que não funciona, né? Hoje em dia, tem coisas que eu compro, assim, ó, certeira, porque eu sei que aquilo ali vai dar certo. Então, não preciso mais ficar procurando outros produtos, sabe? Se aquela base ali dá certo pra ti, continua usando ela, sabe? Compra mais cores e aí você vai investindo mais, né, no seu material. E outra coisa também é você pegar tudo que você tem e testar, fazer uma maquiagem completa em você com o que você possui, sem ter que comprar nada. Então, de repente, tu não tem ali um corretivo, mas tu tem uma base mais clara. Então, usa a base mais clara como corretivo. Porque isso daí também já vai facilitar ali na maneira como você maquia as outras pessoas, né? Então, se vier alguém se maquiar com você, você tem um plano B, né? Digamos que você não tem o corretivo ali para aquela pessoa, então você usa uma base mais clara. Isso tudo eu falei, né, da questão do produto, para te provar que a questão do valor que você cobra não está atrelada de fato aos produtos, e sim ao que você sabe fazer de técnica. Então, por isso não se limite a isso, né? Não ache que você precisa comprar muitas coisas para aí sim cobrar um preço maior, porque não é isso que vai dizer, né, de fato. E outra coisa, um erro que eu cometia muito no início, na hora de falar o meu preço pra cliente, era na hora do WhatsApp, quando ela vinha me chamar pra perguntar o valor, né? E eu simplesmente falava, oi, tudo bem? O valor é R$50, por exemplo. E aí eu não agregava nenhum tipo de valor nesse atendimento no WhatsApp. E é um grande erro fazer isso, porque você acaba deixando dinheiro na mesa, sabe? E aí, às vezes, a cliente, tipo assim, perguntou, aí ela tá em dúvida se ela faz a maquiagem ou não, e aí ela já fica meio insegura, sabe? Só pela maneira como você falou com ela. Mas se você mostra confiança, se você mostra o que
você oferece, a sua cliente, ela acaba tendo até vontade de fazer com você, sabe? Tendo mais vontade do que quando ela te chamou pra perguntar o preço, sabe? Se você simplesmente chegar nela e falar assim, nem dá oi, só responde, é R$60 minha maquiagem. Isso aí tem uma grande diferença do que você chegar a falar, oi fulana, tudo bem? Você gostaria de agendar uma maquiagem? Eu vou te enviar minha tabela de valores, onde você vai ver todas as informações do meu trabalho, e qualquer dúvida eu tô aqui para te responder, né? Se mostrar à disposição da cliente, isso faz toda a diferença, e com certeza ela vai te dar muito mais moral e não vai ficar questionando o valor da tua maquiagem se você atender ela dessa forma no próprio WhatsApp, né? Antes mesmo dela te conhecer pessoalmente. Além disso, uma coisa também fundamental, que é um erro que eu cometia muito no início, era a questão do meu branding pessoal, né? O que é branding pessoal? É a maneira como você se apresenta, né? A maneira como você se veste, como você fala. Todas essas coisas aí é a tua aparência, sabe? E quando eu tava recém começando, eu maquiava de shorts, de regata. E no início não tinha ar-condicionado no lugar que eu atendia. E aí eu passava um calorão danado. Às vezes eu transpirava, assim, né? Que eu suo demais. Então eu passava um perrengue no início. Porque não tinha ar-condicionado na minha sala. E aí no calorão aqui do Rio Grande do Sul, eu ficava suando, assim, né? Fazia ali o meu trabalho, né? Tentava, assim, entregar tudo que eu podia. Mas eu tava assim, olha, péssima, sabe? Nem dava pra dizer que era uma maquiadora, porque eu tava de regata, tava de shorts e de chinelo, na maioria das vezes. Então, eu pequei muito nessa questão, sabe? E é uma coisa que eu toco muito na tecla, porque, cara, se tu tá ali com uma roupa legal, tá maquiada, a tua cliente, ela te enxerga completamente diferente. E por mais que, seja tua amiga, seja tua parente e tudo mais, isso é uma coisa que pega. E é muito questão de hábito. De tu pegar e se arrumar todos os dias. Por mais que você não vá atender ninguém, sabe? Às vezes é segunda-feira, eu nem tenho atendimento e eu tô me arrumando. Porque aquilo ali faz parte da minha rotina. Eu quero que as pessoas saibam que mesmo eu não atendendo um monte de gente, eu vou estar arrumada, entendeu? Porque eu tô preparada pra qualquer coisa. E isso é importante. Por mais que não tenha ninguém ali te pressionando em relação a isso, né? Então, invista no seu branding pessoal, procura algumas inspirações no Pinterest de como você pode melhorar ali o seu look, porque eu faço isso, hoje eu fiz isso, que eu queria usar esse blazer e aí eu não sabia como que eu ia fazer. Então, eu pesquisei, botei ali, blazer branco no Pinterest. Porque era uma peça que eu tinha. Então, eu usei isso pra me auxiliar ali no meu look, sabe? Porque eu realmente quero passar uma imagem. Quero mostrar que eu sou profissional, que eu sou competente, que eu tenho autoridade no que eu faço. E conforme você tá vestida, isso não transparece pra sua cliente. E aí, futuramente, se você decidir aumentar o seu valor, ela vai te questionar isso. E aí, muitas vezes, ela nem volta, sabe? Então, esse é um ponto muito importante, tá? E aí, com o tempo, né, obviamente eu fui aumentando o valor da minha maquiagem. E acredito que existem 4 coisas que são importantes nessa questão. Que é o seu tempo de trabalho, né, a sua experiência, fazer pesquisa de mercado, os produtos que você vai melhorando a qualidade, né. Não digo que isso é determinante, mas com certeza, né, você usar um pó da Playboy e usar um pó da Bruna Tavares vai ter diferença na maquiagem. Isso eu digo com propriedade, porque eu testei e tem diferença sim. Mas óbvio, né, que se o que você pode usar é pó da Playboy, tá tudo certo, tá? Eu já usei muito pó da Playboy durante um tempo. E além disso, a sua vestimenta, né, a sua aparência. Então essas 4 coisas, experiência, pesquisa de mercado, material, né, ali os seus produtos e a forma como você se veste são as coisas que compõem ali o seu preço, né? Na verdade, é quase que uma embalagem do seu preço e que vai informar o valor para tua cliente. E vai ajudar você também a precificar a sua maquiagem, né? Então, quando a gente fala de pesquisa de mercado, né, que é um termo assim
que na maquiagem em si a gente nem se dá conta. E que eu vou focar bem nesse ponto agora, tá, gurias? Que daqui a pouquinho eu já preciso sair pra atender. Mas é muito importante a pesquisa porque ela vai te dar um norte, sabe? Ela vai te dar um caminho pra você começar e você entender qual linha que eu vou seguir pra precificar o meu trabalho, né? Então, pra você conseguir entrar no mercado de fato. E aí, gradativamente, ir aumentando o seu preço. Então, muitas maquiadoras começam sem ter uma base do que tá acontecendo ao seu redor e às vezes acabam cobrando muito barato por um trabalho de qualidade ou vice-versa, né? Acabam cobrando muito caro, né? Se tipo, tá começando, tá cobrando um valor acima da média e aí tem uma qualidade baixa, né? Então, basicamente, a pesquisa de mercado, você vai coletar informações das pessoas pra ter uma base mais sólida ali de qual direção você vai seguir, né? Pra você conseguir tomar decisões mais seguras e assertivas. Então, se eu fosse vocês, o que eu faria? É uma coisa que eu faço, na verdade, tá? E esse mesmo ainda eu tô fazendo, que é saber os valores que as maquiadoras aqui da minha cidade cobram. Então, você tem que pesquisar mesmo, tem que perguntar, né? Você vai lá, anota todas as maquiadoras que você conhece, que tem na sua cidade, e você pergunta quanto que elas estão cobrando pela maquiagem. Porque aí você vai saber quanto que tá valendo aquilo ali no ambiente que você está inserido, né? Ali na sua região. E aí você pode também perguntar nas cidades que tem em volta, né? É importante que você saiba também quantos habitantes em média tem a sua cidade, qual que é o poder aquisitivo dessa cidade, pra saber se você vai poder cobrar um valor muito alto ou muito baixo. Aqui no meu caso, a cidade que eu moro tem um poder aquisitivo mais baixo, então não tem como eu cobrar um preço muito acima. Porque senão as pessoas realmente não vão pagar. Porque o poder aquisitivo daqui é mais baixo. Então, a minha maquiagem aqui, hoje, ela custa R$100. Mas eu vou passar por um reajuste de valor esse ano ainda. E acredito que a maquiagem vai ser a mais cara da cidade. Então, pensa, né? Aí você que tá começando deve ter essa dúvida, né? Como é que eu vou, tipo, me comparar com a pessoa que cobra mais caro na cidade? Aí você não pode se comparar, porque aí a pessoa, ela tem mais tempo de trabalho, ela deve ter investido bem forte no ambiente que ela trabalha, enfim, são muitas coisas envolvidas. Então você tem que olhar para o que você pode oferecer e aí sim cobrar a partir disso. Então, digamos que na sua cidade a maquiagem em média tá em torno de, sei lá, R$100, R$120. Só que você tá começando. Então, você pode cobrar R$70, por exemplo. Porque vai estar muito abaixo da média. E aí, caso alguém vá se maquiar, a pessoa não vai conseguir por menos do que isso. Entendeu? E aí, depois que você faz ali as suas 10 primeiras maquiagens, que você conseguiu um valor ali bom, você pode investir em mais produtos. E aí, cerca de 2, 3 meses que você começa, que você já conseguiu dar um passinho um pouco maior, você pode aumentar o seu preço sim. Você não é obrigado a começar, sei lá, começar essa semana a maquiar e colocou o valor de R$50 e aí você fica com esse preço o ano todo. Não, sabe? Você pode ir aumentando de 3 em 3 meses, conforme você vai investindo no seu espaço. Até porque quanto mais você investe, mais valor você agrega ao seu trabalho. E aí as pessoas não vão se importar de pagar se elas estão vendo o investimento que você está fazendo. Então, né, basicamente pesquisa de mercado é isso, é você analisar os seus concorrentes, né, ir atrás do que eles estão fazendo, o que tá dando certo, e assim, você não vai copiar o que ele tá fazendo, você vai apenas se inspirar, ver o que, pegar aquela ideia ali que ele tá fazendo e aí criar algo novo, criar algo autêntico, que você, tipo assim, nada se cria do zero, tá, vocês têm que ter isso em mente, não precisa criar uma coisa do zero, você pode começar ali vendo o que ele tá fazendo e falar, eu posso fazer isso aqui de uma forma um pouco diferente. E aí coloca ali o seu jeitinho, sabe? Então assim você se torna autêntico. E aí não fica igual ao seu concorrente.
Então não precisa copiar ele, né? Só que arranja uma forma de conseguir adicionar a tua essência naquilo ali, né? Então, por exemplo, se ele entrega o valor dele de tal forma, então de repente tu pega e envia um áudio pra ele, pra quando o teu cliente vir falar contigo. Se ele envia um PDF, envia um áudio ou envia uma imagem. Faz uma coisa que fica um pouco diferente, sabe? Bom, gurias, eu ia falar um pouquinho agora sobre conhecer o perfil do seu cliente, mas eu vou deixar isso pra próxima live. Porque também é um ponto muito importante nessa questão de quanto cobrar pela tua maquiagem, né? Porque às vezes a gente quer cobrar um valor muito alto e a gente quer atingir aquelas pessoas, sei lá, às vezes amigos nossos, familiares, que não estão dispostos a pagar um valor tão alto assim. E aí você tem que analisar se aquela pessoa é o teu cliente ideal, sabe? E aí você precisa analisar coisas como idade, faixa salarial, que é muito importante. Então, tipo assim, tá, agora eu vou começar a cobrar R$130 na minha maquiagem, né? Agora no próximo mês. E aí, como é que eu vou querer atingir? Vou querer que pessoas que ganham um valor baixo por mês paguem esse valor de maquiagem, sabe? Esse preço da maquiagem. Então, não é coerente, né? Não é compatível. Então, assim, se você vai cobrar um valor X, provavelmente você vai impactar pessoas que ganham um pouco mais e estão dispostas a pagar aquele valor. Então vai ter clientes que não vão se encaixar nessa categoria e tá tudo bem. Tá tudo certo com isso. O importante é você atingir aquele cliente que você mapeou. Porque aí sim vai fazer sentido, sabe? Mas basicamente é isso. Agora eu vou fazer outra live semana que vem, fazendo uma parte 2 sobre quanto cobrar pela tua maquiagem, porque essa questão de entender o seu cliente também é super importante, tanto para você cobrar, quanto para você criar aqui o conteúdo para ele, para impactar ele, né? Afinal, não serão todas as pessoas que vão comprar de você. E saiba que as que mais vão comprar são aquelas que nem interagem com você aqui nas redes sociais, tá bom? Mas por hoje é isso. Depois essa live vai ficar salva. E semana que vem tem mais, tá, gatas? Beijo pra vocês. Qualquer dúvida, me chamem no direct pra gente conversar, pra eu ajudar vocês, que eu vou estar ali com o maior prazer pra auxiliar nessas questões, tá certo? Beijo!